tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu! Defesaça! Seja bem-vindo, seja bem-vinda à segunda temporada do podcast Os Goleiros. Na primeira temporada foram 38 episódios que continuam disponíveis lá no nosso agregador, o anchor.fm/goleiro, e na plataforma que você escolher. Spotify, Deezer, Orelo, Apple e Google e todas as outras. Se você acompanhou a primeira temporada inteira ou apenas alguns episódios, sabe que eu sou o Márcio Croin e sabe também que o Rafael Mersur está ao meu lado neste bate-papo com o Fernando Praz, que marca a estreia desse nosso segundo ano. O Praz, que encerrou a carreira na última temporada, que acabou se estendendo até o comecinho de 2021, aos 42 anos de idade, encerrou a carreira no Ceará. Mas a carreira dele, claro, foi construída no Grêmio, seu clube formador, depois passou por Vila Nova, Curitiba, União de Leiria, lá de Portugal, Vasco da Gama e, claro, a Sociedade Esportiva Palmeiras. Rafa, tudo bem? Queria que você começasse falando de um momento marcante para você do Fernando Praz. Fala, Márcio. Cara, prazerzaço a gente retomar aí esse projeto bem legal aí de conversar com os goleiros. Brigadão aí, o Fernando, por atender o nosso pedido. Cara, eu vou te falar que é algo recente que não me sai da cabeça aquele gol que ele fez contra o Corinthians, né, de pênalti. Isso daí, sem dúvida, é o momento do Praz, assim, que quando você me fala, já me vem na cabeça. Praz, prazer falar contigo, cara. Me fala um pouquinho desse sentimento aí, desse gol da carreira. É o único gol da carreira sua ou não? Bom, foi contra o Santos, né? Eu ia até corrigir, Praz. Falei, nossa, mas eu lembro que foi na final da Copa do Brasil de 2015, era o Santos, né? Teve todo aquele momento importante, né, do debate, a discussão, você e o Ricardo Oliveira, e o Ricardo Oliveira provocando muito o Palmeiras naquele momento, né? Mas foi Santos, né? Foi. Cara, eu fiz mais um, né? Que foi no... Até assim, quando eu fiz esse pênalti, me perguntaram, aí tu vai virar batedor? Eu falei, não. Foi o primeiro e o último que eu bati na minha vida. Até porque eu acertei, né? Então não tinha porquê. E foi um momento, foi uma situação muito atípica, foi pontual, né? Só que daí no primeiro jogo da outra temporada, né? Eu tinha dito que não ia bater mais em dezembro. Em janeiro, pré-temporada no Uruguai, em Montevidéu, a gente fez um amistoso contra o Nacional do Uruguai, empatou e teve que ir para os pênaltis. E aí eu bati de novo, cara. Tive que bater de novo, questão de um mês. E fiz, né? Esses são os 2 gols que eu fiz na carreira. Não tem como falar, né, Praz? Na carreira, né, o jogo seguinte é sempre uma outra surpresa, né? Aliás, nesse dia 2 de dezembro de 2015, a sua comemoração foi muito marcante, né? Putz, é quase a antítese do goleiro ali, né? Você comemorar, vibrar tanto depois de um gol. É difícil chegar ali na marca penal e encarar um companheiro de profissão, né? O atacante, tudo bem, né? O goleiro é o alvo dele, mas nós, goleiros, né, temos essa empatia um pelo outro. É mais pesado para um goleiro bater pênalti? É difícil pela situação incomum, né? Eu, com 30 e tantos anos, 20 anos de carreira, as situações dentro do gol são naturais para mim, né? Tanto de defesa, como de reposição, como de falha, como de acerto, como pegar um pênalti. São tudo situações que eu já passei 100, 200 vezes, né? Agora, a situação de pegar a bola ali e bater um pênalti, eu nunca tinha passado, né? Então, é difícil, cara, para quem nunca passou por uma situação, conseguir entender e falar sobre ela, né? Então, é muito particular, cara. Hoje eu posso entender melhor como se sente um batedor de pênalti, né? Entender por que erra, por que acerta, porque eu tive dos 2 lados, né? Antes eu era só goleiro, então era difícil imaginar como é a sensação de um cara quando vai bater, né? Mas agora dá para entender como é também o outro lado. O gol parecia menor, ou Praz? Então, cara, assim, todo jogador profissional, ele bate bem na bola. Ele treina muito e vai dizer, mas se treina muito porque eu vejo os pessoal falando do Palmeiras agora, tem que treinar pênalti, porque os caras treinam pênalti. Mas então por que é ruim? Porra, então o Zico é ruim. O Zico errou 2 na Copa do Mundo lá, né?
Pelé erra o pênalti, Maradona, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, não tem? Então, é muita parte mental, cara. Tu treina, mas a parte mental é muito importante. E não é questão de pipocar ou não pipocar, não é isso. É a tranquilidade de estar confiante para bater, de conseguir abstrair tudo que tem em volta, né? Mesmo que o estádio vazio, tudo que tem em volta, eu digo, a questão emocional, a cobrança, a possibilidade de perder um título, de ganhar um título. Então, na minha concepção, é muito, muito, muito mais a parte mental. Eu diria que mais de 60%, 70% é a parte mental do que a parte técnica mesmo. Bacana você entrar na parte mental, Praz. O quanto que isso influencia o dia a dia de um goleiro? Seja porque você errou num final de semana e aí tem que encarar um treinamento, aquilo fica na cabeça. Como que um goleiro novato que está escutando a gente tem que pensar sobre esse momento? Porque é natural que a cobrança do goleiro seja maior do que um atacante. Um atacante vai ter 10 chances para fazer um gol, não fez, tem o jogo seguinte. O goleiro, se errar 10 vezes num jogo, cara, tá despedido, né? Não precisa nem voltar no dia seguinte. Como que fica essa parte mental para um goleiro? Eu sempre falo isso, cara. Eu já trabalhei com 300 goleiros, né? E muitos goleiros muito, muito bons, melhores que eu, tecnicamente, e no treino voavam. E sempre me perguntam, e aquele goleiro, tu acha que esse menino pode jogar, que tá treinando comigo, né? Eu falo, cara, bota para jogar. Porque não tem como tu fazer uma leitura da parte mental dele. Não tem como tu saber como é que ele vai reagir quando ele estiver pegando tudo. Não tem como tu saber como ele vai reagir quando ele errar o próximo jogo. Não tem como tu saber esses tipos de reação, né? Tu vai perguntar pro cara, o cara vai dizer, não, tô tranquilo, tenho personalidade, eu não me importo com crítica. Todo mundo fala isso. As críticas servem para o meu crescimento, aquele discurso padrão, né? Mas, sem dúvida nenhuma, tem jogadores que conseguem jogar sob pressão e tem outros que não conseguem render tudo que poderiam sob pressão. E isso a gente, às vezes, tenta procurar outros motivos, né? Não se preparou, não quer nada com nada, está desmotivado, mas não é. Muito é a parte mental da questão da pressão da cobrança interna e externa. A pior é a interna, né? Então, o cara que conseguir jogar em alto nível, ele vai ser um cara que vai conseguir trabalhar essa pressão. Não que ele não vá sentir, que ele vá se lixar para a pressão, não, mas ele consegue lidar. Não é que nem fala, não tem como tu não sentir medo, né? Tu tem que saber controlar o medo. Então, a pressão no futebol é mais ou menos isso. E é uma das situações mais difíceis de se trabalhar e que menos se trabalha. Eu joguei futebol na minha vida há muito tempo, né? E dificilmente eu vi um trabalho psicológico sendo feito. É mais na parte intuitiva do treinador tentar passar confiança pro cara, chamar de canto e dizer, tu é meu titular, tu vai jogar, não importa se tu erra, se tu acerta, tu é meu titular. E tem alguns que falam assim pro menino, tu vê que o menino tá desconfortável, tá sem confiança, vai lá, joga com confiança, dá o teu melhor. Pô, se fosse um comando simples assim, seria muito fácil, né? E a gente vê muito isso. Então, falta muito no futebol ainda o trabalho nessa parte mental. Voltando um pouquinho da sua história, cara, por que você escolheu ser goleiro? Como é que foi o início dessa jornada aí? Então, eu jogava na linha, né? E pequenininho, em 88, com 10 anos. E aí a gente tinha, todo final de semana, tinha um torneio em Viamão, na minha cidade, e os times já pré-definidos, eram 4 times por cores. E o goleiro do meu time faltou. E aí a gente ia fazer um rodízio. Cada jogo ia jogar um gol, né? E eu fui primeiro. Só que eu joguei bem pra caramba, o time ganhou. Aí os caras falaram, fica mais um pouco, fica mais um jogo. Isso em 88, né? Aí aconteceu que 30 e tantos anos depois eu continuei jogando no gol, cara. E Praz não se arrepende da escolha de ter se tornado goleiro, né? Poxa, com 1,91 de altura e essa carreira brilhante. Aliás, falando na carreira, uma coisa que eu queria que você colocasse aqui para a gente é a evolução, né? Em 98, quando você começou ali no Grêmio, né? Quando você se profissionalizou, se não estou enganado, teve uma evolução, né, brutal ali no futebol e na posição de goleiro, sobretudo com esse trabalho com os pés, né? O pé hoje em dia virou, né, o goleiro é mais um elemento ali na construção de jogadas dos times. Como que isso influenciou o seu futebol, né? O quanto você
precisou crescer e também aprender constantemente para se adaptar a esse novo futebol? O goleiro foi a posição que mais evoluiu, né? Faça um experimento aí, peguem um jogo da década de 90, 80, 90 e vejam as ações do goleiro e ver as ações de hoje. Tanto no número de participações, né? Como na técnica. Saída de gol, reposição de bola, entrada, queda rasteira, posicionamento, movimentação dentro do gol. Mudou tudo no gol. É outra situação. E eu peguei a fase de transição, né? Eu tive uma desvantagem que foi a minha formação toda como goleiro foi com a regra antiga, em que tu podia segurar uma bola recuada com as mãos. E aí, acho que 96, 97, no fim da minha formação, mudou a regra. Só que, cara, tudo tem um período de adaptação, né? Os treinos tiveram que ser readaptados. E, porra, naquela época, o que era? O conceito de jogar com os pés é não poder segurar a bola com a mão. Não é de ser usado como um líbero, né? Porque se o time adversário sobe a marcação e marca mano a mano, tu fica sem opções. Aí tu tem o quê? Tu tem o teu goleiro que sobra. E quando joga a bola pro goleiro, se o goleiro for pressionado, o cara vai ter que ter saído da marcação de um outro jogador de linha. Então, tu tem possibilidades de jogar. Mas não... Eu não sou da escola que faz loucuras, né? Eu acho que o goleiro é mais uma chance antes de tu fazer a bola longa. E até quando jogam a bola no goleiro, o time adversário sobe a marcação. Até para o goleiro fazer a bola longa é melhor. Por quê? Tu cria espaço nas costas da defesa adversária para o teu jogador ganhar velocidade. Porque se a defesa adversária estiver postada lá atrás e tu for bater, invariavelmente os zagueiros vão ganhar. Então tu tem que fazer eles correr para trás. E nesse tempo, quando teve a mudança da regra, claro, era o início de tudo, o nosso treino de jogar com os pés tinha um conceito básico. O treinador ficava no meio do campo, chutava a bola para o goleiro que estava dentro da área, ele tinha duas opções. Ou ele dominava e chutava a bola para frente, sem direcionamento nenhum, ou então ele chutava de primeira. O treino com os pés era esse. E hoje mudou muito. Hoje o treino com os pés, tu participa de jogos reduzidos com apoio, tu participa mesmo, tu entra no jogo, tu domina, tu toca, tu dá linha de passe. Antigamente não, era uma coisa muito mais arcaica. E isso, com o passar do tempo e com o entendimento, né, e com a percepção das pessoas em que poderiam usar essa nova regra com uma coisa boa, aí os treinamentos evoluíram muito nesse sentido também. E para você legal. Foi lá no Vasco, né? No Vasco que começa isso, né? Depois dos 30 anos, né? Não, em Portugal já... No Curitiba, 2002, 2003, já tinha alguma coisa, mas em Portugal foi onde eu comecei a trabalhar realmente inserido no modelo de jogo, né? Usar o goleiro como mais um jogador. Ô, Prats, e um goleiro que, quando você falou assim, cara, você goleiro tal, que você teve como espelho, que você observava, que você gostava do estilo e que você teve assim como influência para o seu jogo? Bom, eu acho que da minha geração, 90% das pessoas vão responder o Taffarel, né? Para mim, por vários motivos, né? A gente, naquela época, não tinha internet, não tinha jogos na televisão como tem hoje. Então, a gente nem conhecia os goleiros dos outros estados, né? Eu conhecia os goleiros do Grêmio e do Inter. E, na época minha de infância, o Taffarel era um grande nome do Inter, né? Apesar de eu ser gremista. Então, foi o goleiro que me influenciou muito, foi ele. E, você tem razão. Todo mundo que vem aqui e é dessa geração fala assim com o Taffarel com a boca cheia, né? Mas vem cá, você, quando começou no Grêmio, se não tiver enganado, o Danley era o titular, né? O que você aprendeu com o Danley, meu? Que o Danley todo mundo fala que tem grandes histórias, né? Aquele cara despirocado em campo, né? Que todo mundo via, aquele, né, goleiro quase argentino ali em campo, mas dizem que ele tem boas histórias de companheirismo também. Hoje é deputado federal, acho que segundo ou terceiro mandato, né? Cara, o Danley foi uma referência, né, do Grêmio. Tu imagina o Danley em 95, ele já tinha sido campeão da Copa do Brasil em 94, campeão da Libertadores em 95 e campeão brasileiro em 96, se não me engano.
Então, com 23 anos, o Darley tinha conquistado quase todos os títulos possíveis, né? Aí tu imagina, um cara desse não tem como não ser referência, né? Eu treinei com o Darley um ano inteiro, né? O ano de 99, que eu fiquei no profissional do Grêmio, e foi um grande aprendizado, porque é um cara de personalidade muito forte, aquilo que a gente falou, de repente, tecnicamente, ele não era um dos melhores goleiros, mas ele se impunha muito pela personalidade e pela liderança. Dentro de campo, ele também não era um goleiro muito alto, que nem é hoje, mas dentro de campo, ele, pela personalidade dele, ele enchia o gol, né? Preenchia o gol. Dentro disso daí que você fala, Praz, em relação a... Você elencou alguns quesitos aí do goleiro. O que você destaca para um bom goleiro? Seja a parte física, a parte técnica, a parte mental, assim, como que você vê essa construção do goleiro? Quais são os quesitos primordiais aí que você elenca? Assim, um atacante, ele pode ter uma característica, né? Ele é bom de cabeça, Jardel. Ele é habilidoso, Neymar. Por quê? Porque o jogador, ele é propositivo. Ele pega a bola e ele faz a jogada. Ele procura a jogada, né? Ele não é reativo que nem o goleiro é reativo. O goleiro tem que reagir às situações que aparecem no jogo. Então, o goleiro não tem controle sobre as situações. O jogador, ele pode. Eu não quero ficar trombando com os zagueiros. Eu vou vir mais para o meio campo para buscar o jogo. Vou tabelar mais, vou jogar mais curto. Isso é uma decisão dele. O goleiro, não. Se o cara chutar de fora da área, ele tem que defender. Se o cara sair mano a mano, ele tem que defender. Se for um time que cruza muito bola na área, ele tem que sair do gol. Se for um time que pressiona, ele tem que jogar bem com os pés. Então, o goleiro, ele tem que, para ser um bom goleiro, ele tem que ser um cara equilibrado. Não pode ter grandes virtudes e grandes defeitos. E aí eu acho que ele tem que ser um cara nota 7 em tudo, né? Na parte mental, na parte física e na parte técnica. E aí vai elevar o nível de acordo com o que ele conseguir agregando em cada uma dessas capacidades. Muito bacana essa resposta e essa visão do Praz. E vou aproveitar para colocar aqui quem nos acompanha pelas redes sociais, lá no nosso Instagram, @osgoleiros_podcast. Mensagem do ouvinte. A gente recebeu várias mensagens aqui para fazer perguntas para o Praz, e tem uma bem bacana do Renan Torres Santos Soares, que está no perfil @Renan Torres Soares. Ele é um goleiro sub-15 e ele quer saber do Praz qual que é a sua dica para um goleiro que quer entrar na base de um time e a mentalidade que um goleiro novato deve ter no dia a dia. Cara, já foi a época, né, que o goleiro era... Os caras falavam, o goleiro tem que ser louco. Né? O goleiro que dava voadora, que dava com a cabeça na trave, fazia as loucuras. Hoje, pelo contrário. Acho que todo mundo que joga na linha, como defensor, quer olhar para trás e ter um goleiro sereno, né? Que não seja uma bomba relógio. Tipo, o cara tá chegando perto da tua área, o que esse maluco vai fazer agora? O que vai sair dali, né? Não pode ser uma surpresa. Tem que ser um cara centrado. Então, o principal é isso. E tu vê hoje que os goleiros são, na maioria dos clubes, o goleiro é capitão ou então é um dos líderes. É um cara centrado, né? E isso ajuda muito na profissão, até para dentro do jogo, com as oscilações naturais que tem, com os erros, com os momentos ruins e bons, conseguir manter uma tranquilidade, e essa tranquilidade, além de ajudar o time, vai te dar também serenidade para a tomada de decisão, que é o principal ponto do goleiro, né? E treinar muito, cara. Tem que treinar muito. Hoje a parte física é importantíssima. Antigamente, no meu tempo de Curitiba, eles falavam que o goleiro pode ter um percentual de gordura um pouco mais alto que os outros. Hoje não. Hoje o goleiro tem que ser, a gente fala seco, né? Tem que ter bastante massa muscular, pouca gordura, porque uma das coisas que mais evoluiu no goleiro também, além da parte técnica, é a física. Hoje tem muito menos gols de falta, né? Os caras falam. Eu acho que um dos motivos é isso. Hoje o goleiro, cara, tem uma explosão muscular absurda. A velocidade, ele já é maior e com mais força e mais velocidade. Então, ele fica com uma potência absurda e dificulta muito para os atacantes, né? Falando particularmente nessa questão de falta. Então, acho que é isso. Trabalhar bastante e observar os goleiros que são tops, quais as características que eles têm, né? O perfil deles. Praz, a gente aqui fala a respeito das escolas, né?
A gente fala, tem a escola europeia, a escola sul-americana, e aí eu e o Márcio e vários outros treinadores de goleiro, a gente fala a respeito das escolas até dentro do próprio Brasil, né? Que às vezes tem essa questão da escola do Nordeste, da questão de São Paulo, do Rio e do Sul. E a gente brinca muito que tem muito goleiro que sai do Sul. Assim, teve uma vez que a gente fez, né, Márcio, um levantamento. Cara, grande parte dos goleiros que estavam disputando as principais séries, tanto ao Brasileirão Série A quanto a Série B, eram goleiros que tinham ou formação Origem, ou né? eram do Sul. Ou tinham origem do Sul. Para você, existe essa questão mesmo de uma escola do Sul? Ou essas escolas diferentes do Brasil? Você teve a oportunidade de trabalhar, né? Olha, você trabalhou nesse eixo, né? Sul, Centro-Oeste, no Vila Nova, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Ceará. Você observou, mesmo dentro dessa globalização, existe alguma diferença assim dessa questão de escola mais de forma estadual? Não, hoje não mais, eu acho. Hoje a gente pode falar da escola brasileira, né? Hoje não tem mais essa diferença, até pela essa globalização e por essa facilidade de acesso a conteúdo, né? Não tem. Agora, essa questão de ter muitos goleiros do Sul, cara, isso é uma coisa que depende de ser estudada, né? Porque às vezes a gente tem algumas percepções que quando a gente vai a fundo a gente vê de maneira diferente, né? Mas, sei lá, cara, pode ser várias coisas, né? Colonização no Sul, alemães, Sim. italianos. Eu posso estar falando besteira, mas até a própria estatura média da população Sim. do Sul é maior do que a do Nordeste, né? Isso é fato, do que a do Norte e Nordeste. Isso, para goleiro, é fundamental. Então, quer dizer, já tem uma linha de corte muito grande, né? E não sei se a questão cultural pode influenciar também. O Sul é um povo mais fechado, mais introspectivo, então isso, de repente, o cara que é mais faceiro, ele quer ser atacante, né? Mas eu acho que uma das coisas pode ser essa questão da questão da altura mesmo, da média de altura, porque hoje, cara, se for ver eu com 1,91m era considerado alto na minha época no Grêmio. Uhum. Hoje o menino com menos de 1,90m no juniores nem sobe pro profissional, só se for muito fenômeno. E Praz, a gente, no episódio 12, a gente trouxe aqui o Oscar Rodrigues, que foi seu treinador de goleiros lá no Palmeiras e hoje está no Al-Ittihad da Arábia. E foi um papo muito bacana, assim, e até recomendo para quem não ouviu, pegar nas plataformas e ouvir que o Oscar fala muita coisa boa sobre treinamento de goleiro. Qual que é a relação que um goleiro tem que ter com um treinador? E se eu não estiver também enganado, a sua relação com o Oscar foi muito importante até para você se firmar num Palmeiras que ainda estava em busca, né, de um goleiro para substituir o Marcos, né? É interessante que um clube com tanta tradição de bons goleiros, e quando ficou um ídolo desse tamanho do Marcos, demora, né, para encontrar alguém que dê essa segurança que você falou ali, né? Olha para trás e tem alguém que dê a segurança. Como que é a relação aí com os treinadores entre goleiro e treinadores? O ideal é que seja uma relação de confiança, de cumplicidade, porque afinal é um trabalho bem quase que individual, né? A gente tem nosso grupo de goleiros ali, tem um treinador específico só para gente, a única posição que tem isso. Então é uma relação de muita confiança e cumplicidade, né? O ideal é que seja assim, né? Às vezes não é. Às vezes essa relação de confiança, cumplicidade é quebrada por um dos dois lados e isso prejudica muito o trabalho, apesar do jogador e do treinador serem profissionais e mesmo assim ter que manter uma convivência, né? Mas não é o ideal. O ideal é que se tenha uma relação de confiança e de parceria, e isso só é conseguido com o tempo, né? Com o tempo, com o ganho da confiança no dia a dia mesmo. E dentro do treinamento, na parte mais técnica, o Praz, algo seu, você, de início, assim, teve algum tipo de fundamento que você teve alguma dificuldade maior? E dentre os fundamentos, qual que é o que você
mais gostava de treinar? Me considero assim, um goleiro que, na verdade, qual é o teu ponto forte, teu ponto fraco? Óbvio que tem pontos mais fortes, mais fracos, mas eu me considero um goleiro bem equilibrado. Eu não vou conseguir assim, destacar um ponto que eu seja excepcional e um ponto que eu seja muito ruim. Eu acho que uma das grandes vantagens minhas é o equilíbrio. Sempre foi o equilíbrio. Por isso que eu me considero que eu sempre fui um goleiro muito, muito regular. E eu gostava de treinar tudo, cara. Uma das coisas que me levaram até quase 43 anos jogando no time da primeira divisão foi a paixão pela posição. Porque goleiro, cara, é uma posição que é muito difícil, é sacrificante. E uma coisa sacrificante, pesada, para quem não gosta, o cara não aguenta muito tempo. E eu aguentei treinando, sei lá, 32 anos praticamente, desde que eu cheguei no Grêmio, né? E por causa disso, porque eu gostava. Então, tudo que era relacionado à minha profissão, minha posição, eu fazia com prazer. Inclusive os treinos físicos também, de musculação, sempre fui um cara que fui muito dedicado nesse quesito. Ô, Praz, a gente, nessa segunda temporada, tem um quadro novo que a gente criou aqui, que eu estou chamando de pressão no goleiro. E o Praz é essa brincadeira maldita com a imprensa, mas não é para colocar nenhuma saia justa, mas são algumas curiosidades aí da relação entre o goleiro e a imprensa. São 5 perguntas rapidinhas, hein? Vamos lá. Primeira delas, qual é a pergunta que você já cansou de responder? Como é que é substituir o Marcos? E aquela pergunta que nunca fizeram para você? Difícil, viu? Mas essa do Marcos foi boa, viu? Essa aí nem precisava pensar. Essa aí me perguntaram muito, durante muitos anos, até eu me firmar, e depois que eu me firmei, continuaram perguntando. Né? Então, ó, pergunta que nunca fizeram e você não lembra. Passar para outra. Não lembro. Ó, não lembro. Qual é o narrador que você gosta ou gostava de ouvir gritando seu nome após uma grande defesa? Após defesa, todos. Mas eu gosto muito do Milton Leite e do Kleber Machado pelaquela narração da final da Copa do Brasil, né, também. Marcante, a cara do Kleber é marcante mesmo. Algum texto escrito sobre você mereceu ser enquadrado e pendurado na parede? Quem é o autor? Cara, tem um, agora eu não vou lembrar, mas é do Mauro Betti. Por último, hein? Existem especialistas de arbitragem explicando regras, ex-jogadores de linha comentando jogos para falar de tática e técnica. Está na hora de ex-goleiros terem um espaço para explicar a posição na TV e na imprensa? Acho que não está na hora, já passou da hora. A gente ouve às vezes cada besteira, né, cara? Por exemplo, duas que são absurdas. Na hora do pênalti, o goleiro acerta o canto, fala, aí o outro erra o canto. Tá saindo muito antes, não sei o quê, deu o canto. Tu vê que o batedor em momento nenhum olhou para o goleiro, o cara já veio com o canto definido, e aí o cara vai dizer que o goleiro deixou o canto aberto para o cara bater. Aí tu pega a filmagem, o cara vem de olho fechado para chutar. E aí o outro goleiro também, que saiu 2 anos antes e acertou o canto, fala, ele esperou e saiu na batida da bola, não saiu antes, ele não adivinhou. E outra coisa é cruzamento. Bola na pequena área do goleiro. Eu não sei de onde é que tiraram isso. É uma das maiores besteiras. Uma verdade, uma mentira dita várias vezes, ela vira verdade. Né? E eu falo, tem bola que na pequena área não é do goleiro e tem bola na marca do pênalti que é do goleiro. Isso não é... E alguém alguma vez falou isso e virou verdade. Isso não tem um fundo de verdade. Não é a pequena área do goleiro, o goleiro na pequena área é intocável. São várias coisas que se falam, né? Que não tem lógica nenhuma. Só lembrando que a pequena área tem mais de 100 metros quadrados, viu? Se você fazer a base pela largura dela... A pequena área do goleiro, o goleiro é intocável na pequena área. Eu quero que me mostrem na regra onde é que diz isso. Tu sabe para que tem a pequena área? Era para bater o tiro de meta, pô. E qual a outra função da pequena área além de bater o tiro de meta?
Agora você me pegou, hein, Praça? Dá uma Nenhuma. lição para nós aí. Não, nenhuma. Não tem Nenhuma? Nenhuma. É único para bater o tiro de meta. Que Então, fantástico. quer dizer, inventam algumas coisas, vira verdade, e aí o pessoal fica só com preguiça de pensar, né? Que hoje tem muito isso, né? As pessoas pegam verdades prontas e só ficam replicando e não param para raciocinar, né? Não tem lógica nenhuma um pensamento desse. Cara, sensacional, hein, Rafa? Começou bem o quadro, hein? Olha, boas opiniões, né? Boas risadas. Mas Acho que é eu isso que a queria, gente- eu queria fazer mais uma pergunta para o Praz em cima disso daí. O Praz, como que foi substituir o Marcos, o Praz? Segue lá, Marcelo. Dá um Google que tu acha umas 100 respostas. Pode escolher. É muito boa, é muito boa. Mas acho que é bacana colocar isso, né? Não só com aprendizado para quem está desse lado aqui, rir um pouquinho, entender, mas saber, né, que é preciso usar a criatividade e, como o Praz falou, né, o Google ajuda bastante nesse momento. Ô Praz, você teve uma passagem pelo União de Leiria lá em Portugal. Como é que foi essa experiência na Europa, hein, para o goleiro? Foi bacana? Cara, foi muito boa. Eu fui, ao contrário do que alguns pensam, não pela parte financeira. O presidente do Curitiba, no dia, falou que cobria a proposta e me dava um contrato de mais 4 anos. Eu quis ir porque eu sabia que, para um goleiro naquela época, ir para a Europa só se fosse para Portugal. Raras exceções, né? Dida. Porque em Portugal não precisa de passaporte. E eu também não tenho passaporte comunitário. Eu estava com... Foi 2005, 26 anos. Então, era o momento de eu ir. E foi muito legal, cara. Tipo assim, não é que eu me arrependa de algumas coisas, né? Eu tive 2 propostas, uma do Lens, da França, e outra do Eintracht Frankfurt, da Alemanha. E meu presidente era um maluco, dono do time, era uma SAD lá, né? Ele era o dono, tinha bastante dinheiro, não quis me vender. E, porra, se for para pensar, sair do campeonato português para o campeonato francês, principalmente para o campeonato alemão, seria uma baita vitrine, né? E ainda mais o Eintracht Frankfurt. Eles me viram jogar num jogo da Liga Europa contra o Bayer de Leverkusen, e eu fui muito bem no jogo, eles foram me contratar. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu conversaria com o presidente, explicaria e tentaria convencer ele de me liberar pela minha carreira, e até porque ele também ganharia um dinheiro bom. Mas, enfim, eu digo que eu não lamento, porque se eu tivesse ido para lá, para o Eintracht, por exemplo, quem garantiria que eu teria jogado, que eu não teria sido o 6º goleiro, não teria sido emprestado, eu não teria vindo para Vasco nem para Palmeiras. Então, quer dizer, não teria essa história que eu tenho hoje, poderia ter uma história melhor ou pior. Por isso que eu não me arrependo, mas são situações que aconteceram e para mim foi muito bom. Foram 4 anos que eu machuquei, tive uma lesão de cruzado que me tirou logo no começo da minha passagem lá, mas foram anos muito bons, cara. Conheci outra cultura, pude interagir com pessoas do mundo inteiro, um outro tipo de futebol, uma outra mentalidade. Uma coisa que eu estava discutindo essa semana numa reunião que tivemos online aqui, sobre a SAF, né, a Sociedade Anônima de Futebol, que estão querendo criar no Brasil. Lá, desde 2000 tem. Então, quer dizer, eu já venho com essa... Eu já sei como é que é isso há muito tempo, e no Brasil a gente está começando a discutir agora. Quer dizer, e dentre outras coisas que lá já se faziam e aqui se fazem só hoje, e outras coisas que a gente vê que se fazem lá e aí não se fazem aqui, porque as coisas aqui, às vezes, demoram um pouquinho mais a amadurecer, né? A gente tem um outro quadro que a gente monta um goleiro, se não for perfeito, tá ali beirando a perfeição, cara. E a gente pega todos os quesitos do goleiro, defesa de meta, defesa de espaço, reposição, e esquisito mais personalidade e tal, e a gente monta um goleiro Frankenstein. Então, eu queria ver com você para montar o seu Frankenstein, cara. Tipo assim, eu vou falar o quesito, por exemplo, defesa de meta, o goleiro que embaixo do pau é o monstro. Qual que é o goleiro que você prefere? O goleiro que repõe melhor a bola. Dentro de cada uma, você destaca um goleiro que você tenha como referência nesse quesito. Podemos montar o seu Frankenstein? Vamos. Então vamos lá. Muitos dizem que é o mais importante essa questão, lógico, né? De defesa de meta. Qual que é o goleiro para você que enche o gol, velho? Eu vou fazer um Frankenstein, mas só com goleiros brasileiros, para valorizar nós aqui.
Boa, boa. Embaixo das traves, Marcão. E o goleiro que defende espaço? O que a gente... Vocês já sabem, né? Mas para o cara que está escutando a gente, defende espaço é aquele que é a bola que não vai diretamente para o gol, que é aquele que ele tem que fazer uma cobertura, ou fazer uma saída, ou diminuir o espaço ali. Qual que é um goleiro para você que defende bem o espaço? Júlio César. Reposição de bola, aquele cara que sempre, repõe bem Rogério a bola, Ceni. coloca Rogério Ceni. Esse é aquele quesito que fica meio vago, né, o Marcião, que a gente fala em relação à postura. Tem uns que fala que é o estilo, outro que é pela imposição. Qual que goleiro que você vê essa postura legal? Dida. Fechou, né, Marcião? Fechou mal, né? Fechou mal, né? Não tem mais, precisa ter mais. Saída de gol, saída de cruzamento. Mas isso era na questão da diminuir o espaço, né? Saída de gol, quando a gente falava defesa de espaço, é saída de gol, fazer cobertura. Mas então a gente tem Júlio, tinha um cara que saía e o Dida. Tinha um cara que saía do gol muito bem, no cruzamento era o Elton, né? O Elton era impressionante, cara. Tinha uma leitura. É isso aí. De bola. Impressionante, né? Você jogou com ele lá no Vasco, né? Vocês foram contemporâneos? Não foi? Eu fui meio que pro lugar dele. Pro lugar dele, não. Ele saiu do Vasco em 2002. Eu fui pro lugar dele no União de Leiria. Ele saiu do Leiria e foi pro Porto e fui pro lugar dele. E fez uma carreira brilhante lá no Porto também, né? Agora, Rafa, vivem dizendo que o goleiro se ajuda, né? Todos os goleiros ali do elenco se gostam, né? Eles se falam depois dos jogos, mas tem um cara que eu acho que o Praz odeia, cara. E assim, o Praz vai responder aqui. O Everton. Cara, não é possível, cara. O Praz estava lá, boca de ir para a Olimpíada, né? Tem uma lesão muito séria, o Everton vai, campeão olímpico. O Praz está no Palmeiras ali, tranquilo, chega o Everton, né? E corrompe o espaço do Praz, né? Sem falar que um é do Curitiba e outro veio do Atlético Paranaense. Ô Praz, esse Everton foi a sua pedra no sapato, né? Não, acho que não. Na seleção foi o acaso, né? Na seleção foi o acaso. Antes de eu me machucar, e até depois de eu me machucar, ninguém sabia quem ia ser convocado, não. Eles até conversaram comigo, falando sobre várias hipóteses para o meu lugar, né? E no Palmeiras era mais que natural, né? Eu estava com 40 anos, né? Era natural que eu já fizesse uma transição, né? E o Palmeiras optou por contratar o Everton, porque o Everton vinha bem, estava em fim de contrato do Atlético Paranaense. Então era um movimento natural, né? Até porque, claro, eu gostaria de jogar até os 50, né? Mas a gente sabe que todo mundo jogaria, né? A gente sabe que chega uma hora que a gente tem que ter escolhas, né? Era brincadeira, claro, o Everton baita de um goleiro também, mas essa coincidência, falei, não posso perder a oportunidade de provocar o Praz. Aliás, Praz, já dá para se sentir ex-atleta já? Você falou que jogaria até os 50, já dá para se sentir um ex-atleta? E o que o ex-atleta Praz vai fazer? Não, já. É uma coisa que eu já vinha amadurecendo na minha cabeça, não decidi parar de uma hora para outra. Começo de 2019, eu renovei o contrato com o Palmeiras até o fim de 2009 e a minha ideia era jogar até o fim de 2020. Era jogar só mais 2020 mesmo. A minha ideia era ficar no Palmeiras, né? Encerrar no Palmeiras, mas todo mundo sabe o que aconteceu, acabei saindo e fui para o Ceará, mas já com essa decisão tomada um ano antes, de que seria meu último ano. Se estendeu um pouco mais por causa da pandemia, né? Mas, enfim, já era uma coisa planejada, então praticamente há 2 anos eu tive para me preparar e me acostumar, né? Óbvio que tanto tempo nessa rotina não é de uma hora para outra que tu desliga a chave, né? Mas eu também já vinha estudando, né? Fazendo faculdade e terminando a faculdade no meio do ano que vem e pretendo ficar no futebol na função fora do campo, né? Dentro do campo, na parte técnica, não devo me meter, não. Qual que é aquele lance, o Praz, que não sai da sua cabeça? Uma defesa, cara. Aquela defesa que você pega e fala assim, cara, Praz, qual foi a melhor defesa que você já fez? Qual que é aquela que você colocaria no quadro? Eu sei que tem várias, mais uma. Não por importância, né? Mas por plasticidade. Cara, até tem um quadro, cara, tá lá em cima na minha sala de TV.
que fizeram para mim das 3 defesas que eu fiz no Vasco e Flamengo, no Maracanã, com, sei lá, 90 mil pessoas, o último jogo antes de fechar para a Copa do Mundo. Essa aí até já está no quadro. Essas duas. Tem uma que acho que. Eu não lembro para que time, contra quem era, que foi uma cabeçada muito parecida em relação àquela do Gordon Banks. Que o cara subiu alto, acho que foi contra o Flamengo. O cara cabeceou, foi do escanteio, o cara cabeceou ela quicando para o seu lado direito. Você pega ela meio que de bate pronto. Meio que de bate pronto. Ah, não, foi. Tem 2 parecidas. Tem uma contra o Santos, na Vila Belmiro, e outra contra o Flamengo. Eu não lembro quem cabeceou. Eu sei que o Wagner Love estava no rebote, foi no Engenhão. O Wagner Love até botou a mão na cabeça, assim. Foram as 2 muito parecidas. Defesaça, velho. E grande jogo, Praz? Pô, foi grandes defesas, mas e um grande jogo assim que você acha que foi o jogo perfeito da sua vida? Palmeiras e Rosário Central e Santos e Palmeiras, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Que quase ninguém fala desse primeiro jogo, porque o segundo jogo teve o pênalti, né? Mas, verdade, em termos de atuação como goleiro, o primeiro jogo da Copa do Brasil foi muito, muito, muito acima do segundo. Que obviamente credenciou vocês, né, para chegarem naquele momento, né? Ó, Praz, a gente está chegando na parte final aqui do nosso podcast incrível com você, mas como todo goleiro e todo treinador de goleiro tem aquela rixazinha no final do treino, né, que o treinador dá aquelas batidinhas para mostrar quem manda no campo. Como o Rafa é treinador de goleiro, tem um bate-pronto que ele preparou para você agora. É com você, Rafa. Então, Praz, não tem muito mistério, cara. Ser um cara experiente é aquele bate-pronto que não tem rebote, é só uma. Eu falo uma frase, uma pergunta aqui, sem emenda, nem justifica, nem vai para a segunda bola. Já passa para a próxima, beleza? Beleza. Ô, Praz, goleiro só é goleiro porque ele é ruim na linha? Não, de jeito não. No gol, tamanho é documento? Um pouco. O que é mais legal, fazer gol ou defender? Para um goleiro, fazer. Sim. Gol de falta no canto do goleiro é falha? Nem todos. Agora, essa daqui é aquela capciosa. O que você prefere, o Praz? Ganhar um jogo tomando um golzinho michuruca ou perder um jogo pegando quase tudo? Ganhar o jogo, sem dúvida nenhuma. Boa. Muito bom, muito bom. Praz, sensacional. Obrigado por nos atender, obrigado por esse bate-papo incrível. Tenho certeza que a goleirada toda vai adorar ouvir você. Obrigado, viu? Valeu. Um grande abraço aí para todos os goleiros, sejam eles amadores, profissionais, semiprofissionais, veteranos, ex-goleiros, né? Um abraço a todo mundo. Rafa, obrigado, viu? Obrigado, Marcião. Praz, obrigado por ter atendido aí nosso pedido. Valeu. Foi muito legal conversar com você. E boa sorte aí nessa sequência de carreira, cara. Valeu, obrigado. Um abraço. Eu agradeço também as mensagens do professor Fred Bragalha, da Lilian Marcelino e da turma do Brothers da Bola, programas segundas lá na Rádio Transmundial. Obrigado também ao Alexandre Gessoni, o responsável técnico do podcast, e ao Arthur Gaikoski, diretor de imagem do podcast. E obrigado, claro, a você que nos ouve, prestigia e sempre compartilha os nossos episódios. A segunda temporada do podcast está cheia de novidades. Continue nos acompanhando no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Em todas elas você vai encontrar a narração do texto Pra Sempre, do Mauro Betti, uma homenagem ao Fernando Praz. Um abraço e até a próxima.